Oi, eu sou a Marina Dori e essa é a segunda temporada do Puerpério, um espaço para a gente olhar juntas para os desafios reais do puerpério, com mais verdade, mais consciência e mais presença. Eu torço para que esse encontro te ajude a se sentir acompanhada, como se eu estivesse aí com você, te dando a mão e dizendo: eu estou aqui. Se você quiser saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram, _Marina Dori. O link está na descrição do episódio. A live de hoje é sobre o luto de si ao se tornar mãe. E eu começo contando uma história, né? Algumas histórias. E essas histórias, elas servem não como um exemplo, né? Uma meta, assim, para um lugar, assim, para se chegar. Eu conto essas minhas histórias pessoais num lugar de reflexão, né? Que foi de onde essa chave virou, assim, em mim. E que eu espero, né, que contribua para a sua reflexão no momento que você está hoje, né? Mas é apenas uma história, é apenas a minha história e cada uma tem a sua. E honro e celebro a história de cada mulher. Então, essa história, essa live, ela é para toda mulher que está atravessando o puerpério, esse momento do pós-parto, seja esse pós-parto imediato, ou seja esse pós-parto num tempo mais longo, né? Então, eu começo trazendo essa reflexão, assim, né? Contando essa minha história. Eu recente passei pela perda, assim, pela morte da minha cachorrinha, Betaia, querida e amada, que viveu, assim, 9 anos comigo. E estou atravessando esse luto, né? E tem um lugar meu que sente assim, nossa, mas que bobeira esse luto tão profundo por uma cachorrinha. Mas tem um outro lugar também que valida essa humanidade assim, que existe em mim, né? De ver e reconhecer amor, vida e natureza em tudo, né? Mas por que eu conto isso, assim? Porque a partir dessa vivência, eu fui convidada a revisitar esse lugar do luto e relembrar esse luto que eu senti de forma muito intensa também quando eu estava no meu puerpério. Eu estava no meu puerpério, minha filha já devia ter assim 1 ano e 7 meses, ela tinha 1 ano e 7 meses, e eu engravidei de novo. Foi uma gravidez não planejada, foi de surpresa. Eu estava muito mexida, sem entender como que eu estava me sentindo em relação àquela gravidez. E de repente, assim, com um pouco tempo, em poucas semanas, eu comecei a apresentar o sangramento. E acabou que essa gestação se desenvolveu para um aborto, né? E durante esse processo do aborto, a minha filha também perdeu interesse pelo meu peito. Ela se desmamou sozinha. E tudo foi assim na mesma semana. Na semana que eu perdi o bebê, foi na semana que ela acordou, já não queria mais o meu peito, eu já nem lembrava mais da existência dele. Então eu vivi assim um atravessamento muito profundo sobre o luto, né? Sobre o que é o luto. Eu entrei num lugar bem profundo mesmo. Eu, como uma boa escorpiana, eu vou lá fundo, assim, sabe? Eu senti muito mesmo esse luto. Só que com o passar dos dias, eu fui percebendo que esse luto não era só sobre o bebê que eu tinha perdido, sobre o desmame que eu não tive tempo também de me preparar, de estar pronta para isso, né? Ela estava pronta, ela se sentiu pronta, mas eu não estava. Eu percebi que tinha um lugar muito mais dentro de mim, assim, que estava nessa sofrência, assim mesmo, né? Que era a saudade de quem eu era. E aí, pela primeira vez em quase 2 anos, eu consegui dar espaço para perceber que existia,
que existia dentro de mim uma saudade muito grande de quem eu era, de quem eu tinha sido antes de ser mãe. E até então eu não conseguia reconhecer isso. Eu não conseguia nomear, não conseguia me dar conta, não me permitia sentir. Talvez por um lugar de culpa, talvez por um lugar de romantização do que era a maternidade, né? Então, a partir disso, quando eu me dei conta que eu estava, na verdade, nessa sofrência, nesse luto, por sentir saudade de quem eu tinha sido antes de ser mãe, eu consegui de fato sentir aquilo e eu sinto que muita coisa mudou dentro de mim. Eu consegui mover muita coisa dentro de mim. Eu comecei a conseguir reconhecer onde eu de fato estava e para onde eu de fato queria ir. Quem era aquela pessoa que existia naquele momento, com quase 2 anos depois de parida? Quem era aquela mulher, né? Eu comecei a conseguir me reconhecer de verdade. Então, quem está aí na live, se quiser comentar aqui em que momento que vocês estão, como que esse assunto toca vocês, pode ir comentando aqui, tá? Então, a reflexão que eu trago aqui é que eu vou trazendo várias reflexões, vou trazendo vários pontos, assim, né? É que quando um bebê nasce, não é só a mãe que nasce. A gente escuta falar disso bastante, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas não é só isso. Existe também uma morte, né? Daquela mulher que existia antes de ser mãe. E isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Eu vou até dar um tempo para a gente respirar nisso. Porque eu não sei se quem está me ouvindo aqui, quem vai me ouvir depois, se já tinha parado para pensar nisso, porque é algo delicado, né? De se reconhecer, de se validar, de se perceber. Então, o puerpério acaba que ele não é só sobre a adaptação do bebê, da mãe, dessa relação, da família. Ele é um período também de luto, que não é tão óbvio, né? Não é tão óbvio, mas ele é necessário de ser sentido. É sobre quem você era antes, que não existe mais. É sobre a liberdade, o seu tempo, o seu corpo, a forma como você existia, que ela deixa de existir da forma que você entendia, da forma que você conhecia. É sobre a sua autonomia, sobre a identidade, da forma que você entendia, que ela deixa de existir. E isso é muito forte. E eu sei que pode existir assim um conflito interno, né? De se deixar sentir isso, de se deixar perceber isso, de nomear essa sensação, esse incômodo, esse sentimento, e ao mesmo tempo amar profundamente o seu bebê. É como se esses dois sentimentos não pudessem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas eles podem sim. Uma coisa não invalida a outra, né? Quem está me escutando, se puder comentar aqui que está fazendo sentido para vocês, adoraria saber como que isso ressoa para vocês. Então, assim, a partir dessa minha história, né, que eu compartilhei com vocês, eu trago essa reflexão porque para mim foi uma virada de chave bem profunda de entender qual que é o real significado do puerpério. Porque o puerpério, ele para mim, ele é um rito de passagem. Inclusive, essa live aqui depois ela vai ficar gravada no meu podcast que se chama Puerpério. E existe um episódio lá que eu conversei com a Maria Barreto falando sobre isso, o puerpério como um rito de passagem. Assim como existem diversos ritos de passagem, diversas fases na vida de uma mulher que ela se sente profundamente transformada, a maternidade ela traz isso de uma forma muito visceral. E ela traz a gente, ela escancara assim na gente, ela bota assim pra gente se olhar no espelho e entender com mais profundidade qual o caminho que eu quero seguir na minha vida agora, o que faz sentido, o que é prioridade para mim, o que é mais importante para mim agora. A Andressa está comentando, faz todo sentido, entender isso tira toda a pressão, exatamente sobre isso. E eu sinto que a partir dessa minha vivência que me veio essa missão mesmo de trazer essa mensagem, de trazer esse acolhimento para tantas mulheres, porque esse momento do puerpério, ele é muito solitário. A mulher, em geral, por mais que ela esteja cercada de pessoas bem intencionadas e querendo ajudar,
não necessariamente ela vai estar se sentindo compreendida, né? Reconhecida, validada, né? Então, o que contribui ainda mais assim para esse processo todo, eu sinto que uma das coisas é a romantização da maternidade. Assim foi comigo também. Eu não sei se aconteceu assim com vocês, quem está aqui me escutando. A romantização da maternidade. Eu tinha um ideal muito grande, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Eu tinha um ideal, aquela coisa assim da família margarina, feliz, com o bebê no colo. E não que esses momentos não existiram, eles existiram e eles existem. Mas ainda assim, eu senti que a dificuldade de me olhar no espelho, reconhecer quem eu estava me tornando, também dificultou com que fosse possível sentir esse luto. Eu perceber primeiro que ele existia para depois passar a sentir esse luto, né? E a partir do momento que a gente sente esse luto, a gente consegue abrir espaço, né, para outras coisas surgirem. A gente tem também a cultura da mulher que dá conta de tudo. A gente tem aquela pressão, seja essa pressão interna, seja a pressão de alguém de fora, pode ser do companheiro, que quer que você já volte logo a ser a mesma mulher que você era antes, pronta e disponível para ele. Pode ser uma pressão do trabalho, pode ser, enfim, N tipos de pressões externas que querem que você já volte a ser logo quem você era antes. Só que essa pessoa que você era antes não existe mais. Não daquela forma como você entendia, certo? Pode ser também uma coisa que contribui bastante para dificultar a gente reconhecer esse luto e dar espaço para ele, para sentir ele, um lugar de comparação. Às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente se compara muito com outras mulheres que aparentemente estão num lugar de sucesso, de conseguir dar conta daquilo. E as redes sociais, elas entram também nesse lugar. Aqui tem muita informação boa, tem muita informação de qualidade, mas também tem um lugar assim, de excesso de informação que às vezes mais traz confusão do que resolução. E aí a gente vê aquela mulher ali no Instagram que parece que está dando conta de tudo, que está feliz da vida, mas na verdade não necessariamente. Isso tudo contribui para a dificuldade de se enxergar, a necessidade de se despedir mesmo, de se despedir mesmo da forma em que você se reconhecia. Então, eu acho uma pergunta que fica aqui e que faz sentido, né, a partir do momento que a gente entende a importância de vivenciar esse luto, né? E o que eu digo assim, na verdade, antes de eu chegar nesse lugar, o que eu digo sobre vivenciar esse luto? Existem, se você jogar no Google lá, você vai achar as 5 fases do luto. Eu não vou entrar assim muito nesse lugar, não é onde eu quero entrar. Eu quero falar mais sobre a necessidade de se sentir, independente dessas etapas. Enfim, é sobre sentir. A gente vive num mundo em que a gente não foi muito acostumado a sentir. A gente dificilmente, a gente tem uma educação emocional, assim, pra gente sentir. A gente vive numa cultura muito do fazer, da produção. Então, quando a gente chega no puerpério, nossa rotina muda completamente, a dinâmica da vida, o dia a dia muda completamente. E principalmente ali no momento no pós-parto, assim, mais imediato, né, em que a gente vive essa visceralidade muito intensa com o bebê, em que a sua relação com o tempo muda também profundamente, a gente é obrigada mesmo, né? A vida meio que impõe isso, a gente a sentir. E não tem muito para onde correr. Eu vou até dar uma pausa para a gente respirar nisso. Sentir é profundamente curativo. Sentir. Então, eu volto aqui nessa pergunta, né? Como que a gente chega nesse lugar de vivenciar, de se abrir para sentir o luto, entendendo que não é sobre tentar recuperar essa mulher que você era antes,
E sim, é saudável, extremamente saudável. Você não é que você vai mudar da água para o vinho, e é perfeitamente saudável você reconhecer coisas que você fazia antes, que te relembram quem você é, que você se sente nutrida, que você se sente preenchida, né, fortalecida. Mas é sobre abrir espaço para essa reconstrução. É sobre abrir espaço para essa integração de quem é essa mulher que surge agora, com o bebê no colo. Então, o puerpério, ele não pede uma performance, ele vai pedir uma travessia. E o caminho é a gente abrir esse espaço para essa reconstrução. E o que ajuda na prática? Na prática, como que isso funciona? Né? Saindo aqui um pouco desse lugar da teoria, como é que isso funciona na prática? A gente tem esses espaços de fala, para a gente falar realmente o que a gente está sentindo, um espaço seguro em que a gente possa realmente falar sobre o que está acontecendo da pele para dentro. Um espaço em que a gente se sinta validada, reconhecida. Um lugar em que a gente criar pequenos rituais. Eu gosto muito dessas práticas dos rituais e eu trago muitos dentro do meu trabalho. Porque o ritual ele é um ato simbólico, um ato psicomágico que ajuda você a ancorar alguma coisa. Então, eu gosto muito desses rituais para o que quer que seja. Para a chegada dessa mãe, para a vivência desse luto, trazer esses pequenos lembretes de reconexão com o que está acontecendo da pele para dentro. Então, o que eu gosto de trazer assim, muito dentro do meu trabalho é essa sustentação, é esse lugar assim de criar esse campo mesmo para que vocês que estão no puerpério possam sentir. E a partir disso, a gente abre caminhos internos, né, de se despedir daquela mulher que existia, a gente abre esses caminhos internos para dar espaço para a chegada dessa nova mulher. Eu gosto muito de uma imagem de que quando a mulher ela pare o bebê, ela entra num movimento depois de se gestar. Porque eu acredito muito que o nosso útero ele tem essa grande possibilidade, ele é um centro de poder mesmo, ele está ligado assim, a um chakra que é extremamente importante para a nossa criatividade, para a nossa criação, que é o chakra sexual. O útero está totalmente ligado à criação não só de bebê, mas à criação de qualquer coisa que a gente intencione. A criação de sonhos, a criação de projetos e essa gestação de si. Então, num lugar assim mais profundo, eu gosto muito de pensar que o puerpério é sobre essa gestação de si. Mas para a gente passar por essa gestação de si, para chegar lá na frente, a gente conseguir se parir, entender quem é essa mulher, vivenciar essa mulher que surge com essa chegada desse bebê, a gente precisa se despedir do velho. A vida, a morte e vida. Só faz sentido receber a vida depois que algo se foi. Então, no momento em que o bebê começa a te reconhecer, fica mais cansativo, mas o sorrisinho muda e deixa tudo um pouco mais leve. Bonito. E não é assim sobre o que eu quero trazer, a mensagem que eu quero deixar aqui é que não é que é sobre eu não quero deixar essa mensagem assim apenas do lugar da sofrência da coisa, sabe? Porque ela existe, mas é porque ela existe junto dessa dualidade em que eu amo meu bebê, eu amo estar com ele, eu amo cuidar dele, mas ao mesmo tempo eu estou esgotada, eu estou exaurida, eu estou muito desgastada, e eu estou sentindo um monte de coisas aqui dentro que eu não estou conseguindo reconhecer, que eu não estou conseguindo entender. Então o luto, eu sinto que é um bom começo, é um bom primeiro passo para esse reconhecimento. Então, se esse tema assim, te toca, se isso que eu trouxe aqui faz sentido para você, segue me acompanhando, porque eu vou começar a trazer bastante conteúdos sobre o puerpério. Tem uma coisa muito bacana vindo aí pela frente. Eu estou nesse parto, que foi algo que foi gestado, vem sendo gestado desde o meu puerpério, que eu entrego para vocês assim como uma preciosidade mesmo.
É algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Tudo que eu vou entregar aqui para vocês são coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito e que não existia essa informação. Não conheço nenhum lugar em que se fale sobre as coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Então segue comigo, me acompanha. Se você conhece alguma outra mãe que esteja no puerpério, que esteja atravessando essa fase, compartilha esse conteúdo com ela também, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. E é isso. Eu acho que vale a pena ficar essa reflexão, assim, para a gente levar de poder de casa. Onde que você está agora, nessa vivência desse luto? E se você quiser elaborar um pouco mais, conversar um pouco mais, você pode me chamar no direct. Eu sou totalmente disponível para trocar com vocês, tá bom? Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Depois comentem aqui. Um beijo. Obrigada por estar aqui comigo até o final. Se esse episódio te tocou, me conta. Eu vou gostar muito de te ouvir lá no meu Instagram, _Marina Dori. Se fizer sentido para você, compartilha com outra mulher que também esteja atravessando esse momento. Até o próximo episódio.